Hoje vamos dar uma olhada no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios. E estávamos vendo que no capítulo 5 e também no capítulo 6, Paulo ele está com a comunidade colocando em prática a experiência, os conceitos, as ideias, a palavra, a vivência nascida do encontro da comunidade com Jesus. E aí, claro, vocês estão recordados que Paulo parte do pressuposto que quando nós ainda nem éramos criados, nós já estávamos pelo Pai predestinados a sermos filhos adotivos em Jesus Cristo. E o Pai, segundo sua bondade, derrama a sua graça na forma que é Jesus. Jesus é a epifania do amor do Pai, a manifestação do amor do Pai. E assim então, quando contemplamos esse encontro da comunidade com Jesus, a comunidade é chamada a colocar em prática a sua filiação divina. Só que, nós lembramos, parte da comunidade veio do mundo judaico e parte da comunidade veio do mundo pagão. Cada grupo trouxe os seus costumes, sendo que os costumes judaicos eram mais próximos dos costumes de Jesus. Só que isso não impede que os pagãos, ao abraçar Jesus, vivam o comportamento de Jesus. É possível que uma pessoa que não tenha passado pelo judaísmo consiga viver o segmento de Jesus, porque a salvação não nos é alcançada pelo cumprimento da lei judaica. A salvação nos é alcançada por Jesus na cruz. Ele que na cruz nos salva e ele que na cruz é a graça de Deus derramada sobre nós. Então, crendo em Jesus, a salvação nos alcança, porque Ele é quem salva. E a salvação nos alcançando, pela graça, nós queremos agradecer a Deus, nos comportando como Cristo se comportou. Então, o jeito de viver de Jesus é o nosso jeito de viver. E terminamos no encontro passado, vendo, por exemplo, aquela questão das mulheres. Mulheres, sejam submissas aos homens, aos maridos, E aí o que acontece? Paulo está pegando as relações humanas e está colocando sob a luz da relação de Deus e Cristo. Cristo fora totalmente obediente a Deus e serviu ao Pai plenamente. Eu e você somos chamados a servir uns aos outros no amor de Cristo, em obediência ao seu mandamento. Então, o que vai basear as relações de obediência humana é a experiência do amor de Cristo. Não são as experiências humanas que vão iluminar a obediência de Cristo. É a obediência de Cristo que iluminará as nossas experiências. Não se esquecer, Cristo é o modelo e não há outro modelo. Lembrar que um dos temas centrais da carta de São Paulo aos Efésios é que o universo inteiro é corpo de Cristo, sendo que Cristo é a cabeça. O esforço de Paulo, ele é bem sucedido do ponto de vista cristológico e eclesiológico. Cristológico,
Cristo é a cabeça. Eclesiológico, eclésia, igreja. A igreja é o seu corpo. Mas culturalmente, do ponto de vista das relações humanas, nós percebemos que a relação marido e esposa, pais e filhos, patrões e servos, empregados e patrões, senhores e escravos, nós percebemos que essas relações, elas não refletem o amor que a obediência de Cristo tem. Você tem a submissão sem o amor. E a submissão sem o amor é escravidão. E a liberdade no amor faz com que nós sejamos servos de Cristo, servos de Deus, como Cristo foi servo do Pai, sendo plenamente filho legítimo do Pai. Jesus é filho e não precisa ser escravo, mas ele fez a sua obediência uma obediência total ao Pai, por amor. Então o que acontece? Nas relações humanas, as experiências de submissão e obediência não são baseadas no amor, por isso elas são escravidão. Enquanto a obediência de Cristo ao Pai é feita no amor, por isso ela é liberdade. Exemplo besta, mas que funciona. Eu sou casado. Minha esposa, ela chega mais tarde do trabalho. E aí então, eu que chego mais cedo, eu preparo a comida para ela. Eu posso preparar essa comida? Puxa, ela devia largar esse emprego porque ela chega mais tarde, era ela que devia fazer a comida e não eu. E aí eu faço a comida. Eu estou fazendo a comida por obediência, por submissão, mas sem amor. Sem amor. O meu ato de fazer a comida, porque ela chega mais tarde do que eu, é um ato feito de má vontade. E se eu estou fazendo algo de má vontade, eu estou na condição de escravo e não de pessoa livre. Agora, minha esposa chega mais tarde, ela sai mais cedo, chega mais tarde, chega cansada. Vou preparar uma comidinha para alegrar o dia dela. Mudou tudo. A ação que eu estou fazendo é a mesma ação, só que o sentido por trás da ação é totalmente diferente, porque eu estou fazendo por amor e o gesto de eu fazer a comida para ela é um gesto nascido da minha liberdade. A obediência no amor me torna livre. A obediência sem amor me torna escravo. E é nesse contexto que nós temos que ler aquelas frases. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, sejam amorosos, amáveis com vossas esposas. O amor é que vai dar sentido para a obediência cristã. Por quê? Diz Paulo, sejais submissos uns aos outros no amor. A submissão se faz no amor, como Cristo se submeteu ao Pai por amor. Por amor. Então, isso que está aí, tá? Então, olha, o erro é aplicar sobre a relação Cristo e sua igreja as relações sociais da grande família daquele tempo. Então, repetir, não são as nossas relações sociais que iluminam a relação de Cristo com sua igreja, de Cristo com o Pai. É a relação de Cristo com o Pai e de Cristo com a igreja que deve iluminar as nossas relações. Ok? O texto, capítulo 6, versículo 1 em diante. Filhos,
obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Peraí. Mas o primeiro mandamento não é esse. O primeiro mandamento não é amarás a Deus sobre todas as coisas. Nha. Sim. O que Paulo está dizendo é para os filhos. Filhos, o seu primeiro mandamento aqui nesta casa é honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe. E aí a gente lembra de livro de Eclesiástico. Honrar pai e mãe, acolher com amor, respeitar, compreender sua velhice, compreender quando ele e ela estão ficando caducos, compreender, ter paciência, tratar com carinho, como eles nos trataram quando crianças. Ai, mas meu pai batia muito em mim quando criança. Bem, agora você não vai fazer isso não, tá bom? Você vai fazer diferente, você vai fazer como que você queria ter sido tratado por ele. E aí vem todos esses conselhos que Paulo está dando. Aqui é conselho prático. O filho pode chegar para a mãe, e eu já vi casos desses, o filho falando para a mãe, sua vagabunda, e não sei o quê. Falando desse jeito com a própria mãe. Então o que acontece? Isso não é normal por um filho, uma filha que segue os passos de Jesus. O normal é o quê? Que a nossa relação de obediência, ela tenha como ponto de partida o amor de Cristo. Então, a minha obediência em relação ao pai e à mãe é uma obediência nascida do amor. E eu vou ter paciência com eles, porque o Cristo tem paciência conosco. Já pensou se o Cristo nos abandonasse quando nós fôssemos desobedientes a Ele? Nossa, há muito tempo Ele já teria nos abandonado. Mas ainda assim, Ele persiste em estar conosco e em nós. Ele insiste nisso. E aí, olha, versículo 4. Pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Corrigir com amor, com carinho, com palavra, com exemplo. É assim que quer o Senhor. E aí, olha, não deem aos filhos motivos de revolta contra vocês. Aqui, talvez um ou outro já teve a experiência de levar uma surra sem motivo algum. Já houve na história pais que batiam nos seus filhos sem motivo algum, gente. Sem motivo algum. Verdadeiras surras, espancamentos. E os filhos crescendo o quê? Cheios de revolta. Muitos tiveram também os pais envolvidos, por exemplo, com bebida. E quando não bebiam, eram legais. Mas quando bebiam, se tornavam demônios, monstros. E também o quê? Revolta. Aqui está dando na prática. Pais, não deem motivo para que seus filhos fiquem revoltados contra vocês. Pelo contrário, deem motivo para que eles tenham orgulho, carinho, gosto. Queiram estar junto de vocês. Queiram que os amigos deles conheçam vocês. Eu acho tão legal quando tem assim algum amigo de um filho, o amigo fala, nossa, o pai de fulano é tão legal, a mãe de fulano é tão legal. Os amigos dos filhos admiram os pais dele. É muito bonito isso. É muito bonito. E isso existe. Isso existe. E isso deve existir entre nós. Então Paulo está dando conselho prático para que a gente possa ter uma relação familiar boa. E aí Paulo continua, ó. Versículo 5. Naquele tempo você tem escravidão.
O Império Romano, ele é um império onde as relações produtivas são realizadas com mão de obra escrava. Então, o modelo gerador de produção é escravagista. Então, o império tem muitos e muitos escravos, o Império Romano. Então, na comunidade, em todas as comunidades cristãs, você tinha gente que era escrava, mas que participava da comunidade. E na mesma comunidade, você tinha os donos dos escravos. E aí o que acontece? Não era para acontecer. Se somos irmãos, eu não posso ser seu dono. Eu tenho que ser seu irmão. Somos irmãos. Para quem quer compreender melhor isso, leia a carta de São Paulo a Filémon. A carta de São Paulo a Filémon, aquele grande bilhete, é um grande hino à liberdade cristã, onde Paulo, de um jeito muito carinhoso, ao devolver o escravo de Filémon, Onésimo, ao devolver a Filémon, ele diz para Filémon: recebi-o como um presente e estou te devolvendo como um irmão, e não como um escravo. E aí, a tradição nos mostra que tanto Filémon tornou-se um fundador e bispo de comunidade, como também Onésimo, aquele que era escravo, se tornou bispo e fundador de comunidades. O que indica que houve o processo de libertação. Então, houve a libertação. Então, nas comunidades tinha escravidão. E a comunidade, ela deveria, a princípio, viver de tal maneira que houvesse um processo de libertação. Mas enquanto este processo de libertação não chegava, era preciso que as nossas relações não se tornassem um inferno. Por isso, então, Paulo vai dar um conselho para que a relação entre escravos e senhores seja mediada também pelo amor de Cristo, como Cristo obedeceu ao Pai. Escravos, obedeçam aos seus senhores nesta vida com temor e tremor, com simplicidade de coração, como a Cristo. Está vendo? Sempre o Cristo, ele é o modelo. Sempre Cristo é o modelo. Não sirvam somente quando vigiados, ou para que os homens os elogiem, mas sejam como servos de Cristo, que cumprem de todo o coração, olha aí o coração, tá? A vontade de Deus. Então, não é para trabalhar só quando estamos vigiados. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, né? A pessoa está enrolando, passa o patrão, a pessoa, né? Tá. Aí, não é para fazer assim, não. É para a gente trabalhar bem, trabalhar com justiça, tá? A exemplo de Cristo. Então lembra, o exemplo é Cristo. O exemplo não é o senhor de escravo, não são os escravos desse mundo, não é o Império Romano. O Império Romano faz da escravidão violência. Nós não vamos fazer assim. Então lembrar, naquele tempo tem escravos. É para ter liberdade, como Paulo promoveu na carta a Filémon. Mas ainda há essa realidade na comunidade. E aí ele continua: sirvam de bom grado, como se servissem ao Senhor e não a homens. Vocês sabem que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor o bem que tiver feito. O livre também, o senhor de escravo também. Se não agir bem, vai dançar.
E quantos senhores de escravo oprimiam e pisavam em seus servos, em seus escravos? Quantos e quantos? Então Paulo também começa a direcionar a sua bazuca cristã para os senhores de escravos. E aí ele continua, ó. Senhores. Quem são os senhores? Aqueles que são donos dos escravos. Senhores, tratem seus servos do mesmo modo. Olha que bonito. Do mesmo modo que os escravos devem cuidar e respeitar seus senhores devem cuidar e respeitar seus escravos. Então, tratem seus servos do mesmo modo. E aí ele dá algum exemplo. Olha o exemplo. Deixem de lado as ameaças. Escravo era muito ameaçado. Se você não faz isso, é chibata. Se você não faz isso, é coice. E se você fizer tal coisa, é morte. Eles eram muito ameaçados. Vou vender sua esposa para outro. Vou separar você de sua esposa. Olha. Vou pegar seus filhos e vou separar de vocês. Vou vendê-los para outro. Gente, olha a crise que é instaurada. Tá? Então, deixem de lado as ameaças. Vocês sabem que tantos eles como vocês têm o mesmo Senhor, o Cristo, que está no céu e não faz distinção das pessoas. Vocês, senhores, não são melhores que os escravos. É isso que Paulo está dizendo. Preparando o ambiente para como ele fez com Filémon. Preparando o ambiente para a libertação de Onésimo. Preparar o ambiente para a libertação dos escravos. Ele está preparando aqui. Ok? Então, quando vocês leem esse texto, tome cuidado que tem gente que fala assim, Paulo foi a favor de escravidão. Nunca foi, não é e nunca será a favor. Certo? Só que ele faz o quê? Ele vai dando passo por passo, preparando a comunidade para tomar em Cristo a decisão, não a partir de uma ordem, mas a partir do coração. Sou eu quem liberto o meu escravo, porque o meu modelo é Cristo. É Cristo. E em obediência ao seu amor, eu vou fazer isso. O escravo, eu conquisto a minha liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Carta de São Paulo aos Gálatas. Ok? Muito bem. E aí, então, Paulo, ele fechou no versículo 10, aqueles aspectos práticos em relação, ou melhor, em função das relações familiares e das relações sociais, ok? Então, na nossa prática, nós também devemos reproduzir entre nós a obediência de Cristo ao Pai, no amor. Então, nós também devemos fazer isso. Por isso, o cristão leigo vai obedecer a seu padre por amor. Tudo que o padre mandar, o cristão leigo e leiga vai obedecer. Tá bom? O padre, então, ele quer uma torta de frango já. Então vai lá pegar para mim. Oxe, vocês não vão? Mas são desobedientes? Que coisa feia! Muito bem. Não, voltando. A nossa relação, ela parte do princípio que somos irmãos. Apesar de sermos membros diferentes, porque somos diferentes, todos nós somos membros do mesmo corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E não se esquecer, Cristo cabeça sempre representa o ponto de partida, porque tudo começa na cabeça da gente, tá? Significa que eu e você, o nosso ponto de partida é Cristo. O nosso ponto de partida é Cristo. Só que o caminho que nós fazemos também é Cristo. E, você já desconfia, o nosso ponto de chegada também é Cristo.
Apesar de sermos membros diferentes, nós temos a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus, porque para isso nós fomos predestinados. Aquele grande conceito desta carta aos Efésios. Bom? E aí, agora vamos ver aí um texto que ele é muito famoso, e ele é utilizado muito nos nossos momentos de fraqueza. Quando você se sentir fraquinho diante dos desafios da fé, ou diante dos problemas na igreja, na comunidade, diante de tristeza, decepção com os irmãos e irmãs, ou consigo mesmo, dá uma olhadinha então nesse texto que nós vamos ver, tá? Que ele é uma grande prece de força diante das nossas fraquezas. É uma grande prece de força diante de todas as nossas fraquezas. Muito bem, já que lançando uma sementinha, ó, a exortação está chegando ao fim. Isto é, a carta já está chegando nos seus finalmente. E termina a fala da militância cristã. Então, aquela fala de como viver na prática, né? De como viver na prática, vai ser concluída com essa grande prece, essa grande motivação para vencermos a fraqueza. Tá? Então ele começa a falar da nossa militância cristã. Militância cristã significa do nosso combate no dia a dia. Como que nós combatemos o mal no dia a dia. Como que nós lutamos contra a injustiça no dia a dia. Como que a gente vai lutando para implantar, já aqui na terra, o reinar de Deus. Então, a militância cristã. É uma espera ativa, esperança ativa. Não é uma esperança passiva. Não é aquela espera que faz com que eu fique parado. É aquela espera do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele ficou todo dia olhando para ver se o filho voltasse. Quando ele percebe um pontinho lá no horizonte, ele sabe que aquele pontinho é o filho dele. E ele não fica esperando o filho chegar, ele sai correndo ao encontro do filho. Essa espera é a espera ativa. E a espera que vai ao encontro e que não fica esperando chegar, mas que parte de Cristo, caminhando com Cristo para chegar em Cristo. É mostrada sob a imagem de um soldado armado até os dentes. Um soldado armado até os dentes. A armadura descrita nessa passagem era a mais completa daquele tempo. Cinturão, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Para cada um desses elementos, o autor oferece um correspondente da militância cristã. Homem novo, revestido, verdade, justiça, zelo, fé, salvação e, claro, palavra de Deus. Vamos então olhar o texto. Ok até aqui? Certinho? Ninguém morreu? Ninguém perdeu a fé? Ótimo, vamos nós. Versículo 10 em diante. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. Aqui a palavra utilizada é a palavra diabo. Pode ser que em uma Bíblia, outra Bíblia, esteja a palavra demônio, pode ser. Mas a palavra raiz é a palavra diabo. E lembrar que o diabo é aquele que causa a divisão. E quando eu Demétrios, se eu causo divisão entre vocês, a minha ação é uma ação diabólica. Eu estou agindo como o diabo. Ação diabólica. Eu estou agindo para dividir vocês. Aqui então, vistam a armadura de Deus
para resistir àquelas manobras que causam divisão entre vocês, entre nós. Isso que Paulo está dizendo. A ação diabólica, ela sempre causa divisão. E a divisão nos enfraquece. As divisões, elas nos enfraquecem de tal maneira que a gente vai perdendo o sentido. E vamos nos esfriando. Quando perdemos sentido, deixamos de perceber sentido, nós nos esfriamos. Quando um casal perde o sentido de seu amor, sua vida amorosa esfria. Ele já não procura mais ela para sexo, ela já não procura mais ele para sexo. Vão deixando de se conversar, vão deixando de se respeitar, vai virando um demoninho e ela vai virando uma demoninha, e aí eles vão se dividindo, eles vão se separando. Então, aqui a armadura é contra esse processo que nos separa na vida da comunidade, na vida da família, da nossa relação com Deus. Então, Paulo está colocando isso. Versículo 12. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Aqui, estes versículos, ao que tudo indicam, são versículos já escritos depois da morte de Paulo. Porque os conceitos aqui utilizados não são conceitos típicos da linguagem de Paulo. É provável, então, que amigos da equipe de Paulo, posteriores à morte de Paulo, é que escreveram esses bilhetes, convidando a comunidade a retomar a veste, a retomar a armadura, para sermos, como dizia Paulo, homens e mulheres novos, e abandonássemos o homem e a mulher velha. Se revestir de Cristo. A armadura é o próprio Cristo. Então dá-se a impressão que, de fato, a linguagem utilizada, principal das autoridades, dominadores, regiões celestes, espíritos do mal, esse combate celestial, ele parece que ele é uma linguagem mais tardia da comunidade cristã. Essa mesma linguagem vai aparecer na carta de São Paulo aos Colossenses. Lembrando que a carta de São Paulo aos Colossenses é a carta irmã da carta de São Paulo aos Efésios. São cartas irmãs, as mesmas temáticas. E essa linguagem também aparece lá. Continuando, versículo 13. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que no dia mau, aqui mal comum, com a letra U, não é mal com a letra L, não é o oposto do bem, é o oposto do bom. Então, o dia mau é o oposto do dia bom, tá bom? O dia bom é o dia de Cristo. É o dia de Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, este é o dia bom. E o dia bom que nós mais esperamos é o dia da volta de Cristo. Esse é o grande dia bom que todos nós almejamos e esperamos. Nós acreditamos que esse dia vai chegar. O dia bom é esse. Mas o que acontece? Também há o dia em que parece que estamos distantes de Deus. Neste dia, nós precisamos mais do que nunca nos revestirmos das armaduras de Deus. Precisamos nos revestir. E aí, olha, vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas.
Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, isto é, o cinto, o cordão, que amarra a túnica junto aos rins. Se cingir significa estar pronto para o trabalho, estar pronto para a missão. Significa isso. Vestidos com a couraça da justiça. Os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Apesar de ser uma batalha, as nossas armas são a paz. Não é a guerra. Nós vamos para a guerra levando as armas de paz. Nós não vamos levar armas para o mal, mas armas para o bem. Tenham sempre na mão o escudo da fé. Assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Está com que letra aí, maligno? Minúscula ou maiúscula? Como que está na Bíblia de vocês? Maiúscula? É maiúscula mesmo, tá? E quando se fala em maiúscula, maligno em maiúscula, aqui se está falando do autor do mal, da antiga serpente, o autor do mal. Aqui então, aqui está falando propriamente daquele que se colocou desde o princípio contra Deus. Então, aqui é a personificação do mal, isto é, aquilo que nós chamamos de Satanás com S maiúsculo. Com S maiúsculo. Aquele ser que se coloca contra Deus, tá? Então aqui está dizendo nele, tá bom? Que ele atira flechas contra nós. E essas flechas querem nos desviar do caminho de Deus. Do caminho de Deus. Se eu vejo uma flecha vindo na minha direção e eu não tenho escudo, eu saio do caminho para a flecha não me atingir. Se eu tenho escudo, eu continuo no caminho e me protejo com o escudo. A fé faz com que eu e você permaneçamos no caminho. E o caminho é Cristo. A minha fé em Cristo faz com que eu fique no caminho. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa principal arma de ataque é a palavra. É a palavra. Não é xingamento, não é ofensa, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. É essa palavra, a de Deus, a palavra que faz com que eu e você sigamos este caminho de vida, enfrentando as dificuldades da vida e fazendo com que as pessoas possam abraçar o que nós abraçamos, a fé em Cristo. Então, o que acontece? A palavra de Deus vai ser nosso grande instrumento de luta contra o mal. Por isso, gente, eu e você, em nosso tempo, a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus. Ela é força. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Tua lei, liberdade. A palavra de Deus, então, ela é um instrumento do nosso acesso, da nossa comunicação ao coração do próprio Deus, por meio de Cristo, que é a palavra. Então, precisamos cada vez mais nos tornarmos íntimos da palavra. Precisamos nos tornar cada vez mais íntimos da palavra de Deus.
Aí faltou ali o número 1, é o versículo 13, tá bom? Versículo 13. Por isso, vistam a armadura de Deus para que no dia mau. Então, quero reforçar esse texto que nós já lemos, mostrando que se eu carrego essa armadura tinha o que mesmo? Vamos ver lá, ó. Cinturão, correto? Couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Olha quanta coisa. Significa que estamos totalmente prontos para aquilo que há de vir. Nós não seremos pegos desprevenidos, porque nós estamos trajados para a batalha desta vida. Quando nós abraçamos o Cristo, nos comportando como Ele se comportou, vivendo como Ele viveu, guiados por seu amor, nós estamos prontos para a batalha nesta vida. E a gente vai vencer, não porque a gente é forte, mas porque a nossa armadura, esta é forte. Essa armadura é o próprio Cristo. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada aí na conclusão aí, ó. A conclusão é muito importante, tá bom? A conclusão é muito importante. Chamar aqui a atenção para o nosso amigo, que faz parte da equipe de Paulo, o Tíquico. O Tíquico, ele também aparece lá na carta aos Colossenses. É ele que também leva a carta a Colossas. E Colossas, lá em Colossas, tem quem? Tem Filémon. Filémon é da comunidade de Colossas. O Onésimo, aquele escravo de Filémon, é da comunidade de Colossas. E Paulo tem muita amizade com Filémon. Ao que tudo indica, parece que foi Paulo quem batizou Filémon. Parece que Paulo foi aquele que batizou mesmo, o ministro do batismo de Filémon. E também ele que fez Onésimo nascer para Cristo. Ao que tudo indica, ele também foi quem batizou Onésimo, lá em Colossas. Então, Colossas é uma cidade muito, muito importante, e Tíquico é quem levou também a carta, não só a Éfeso, mas também a Colossas. Tá? Tíquico é geralmente considerado portador dessa mensagem e de notícias transmitidas à viva voz. Recebe 2 títulos que caracterizam como cristão amado por Paulo. Paulo chama ele de irmão querido, isto é, faz parte da equipe. Faz parte da equipe. E empenhado na estratégia pastoral. Fiel ministro do Senhor. Não é fraco não, né? O Tíquico. Então o Tíquico parece que ele é bem conceituado aí na patota. Ele é bem conceituado. Irmão querido e fiel ministro, fiel servidor, fiel servo do Senhor. É bonito, né? É. E olha, nós temos 2 saudações finais. A primeira destina-se aos irmãos, ou seja, a todos os cristãos. E a segunda é endereçada às mesmas pessoas, porém identificadas como portadoras do amor perene para com Jesus. Essas 2 saudações recolhem temas já apontados na carta: paz, amor, fé e, lógico, a graça. Vamos ver o texto. Desejo que também vocês fiquem sabendo qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Tíquico, o irmão querido e fiel ministro do Senhor, olha aí as expressões, dará todas as notícias. Eu o envio para que vocês fiquem sabendo notícias nossas e sejam reconfortados. Então, tem o bilhete escrito,
mas também vai ter muita fala. Tem que ser uma pessoa de confiança. Tíquico é uma pessoa de confiança. Ele inspira confiança diante não só da comunidade de Éfeso e também da comunidade de Colossas, mas perante toda a igreja. Ele é um homem fiel a Cristo. Tá? Aos irmãos, a paz, o amor e a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça estejam com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Amém. Bonita, né? A carta de São Paulo aos Efésios. O que fica para a gente, pessoal? Então fica para a gente o seguinte. Então, primeira coisa, lá atrás, nos primeiros capítulos, o ponto de partida. O ponto de partida é Cristo. E eu e você, mesmo antes de ter sido pensados por Deus, Ele já tinha nos predestinados a sermos os seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo. Nós, antes da fundação do mundo, antes da criação do universo, já éramos predestinados a sermos filhos e filhas de Deus, por Jesus Cristo. Assim quis o Pai. O Pai nos criou a partir disso. Ok? Segundo, somos predestinados a sermos seus filhos. Ele nos ama tanto, que Ele derrama sua bondade sobre nós. Derramar sua bondade significa graça. Graça. Caris em grego. Ele derrama sua graça, que nos leva à paz. Shalom. Shalom. A graça, caris. E eu e você, por recebermos a bondade de Deus de graça, pois é graça, nós, cheios de alegria, nós agradecemos, nós fazemos ação de graças. Caris, ação de graças. Eu, caris, tia. Eu, caris, graças, tia. Ação de graças. Eucaristia, ação de graças. Nós agradecemos a Deus porque Ele derramou sobre nós sua bondade. Nós não merecíamos, mas Ele, ainda assim, derramou sua bondade sobre nós por amor de nós. Então, são os conceitos fundamentais da carta. Mistério não é aquilo que nós podemos alcançar pela compreensão, mas é aquilo que Deus revela exclusivamente a nós pela sua bondade. Outro conceito importante lançado. E aí, comportamento, se comportar como Cristo se comportou. Então, comportamento. E toda a carta gira em torno da pessoa de Jesus. Segunda parte da carta, colocar na prática. Como que eu e você na família, na comunidade, na sociedade, no império que nos persegue, como é que eu e você vamos seguir Jesus e viver como Ele viveu? E aí deu-se os aspectos práticos. E enfim, o que? Nós temos que nos revestir com a armadura que é nascida no próprio Cristo. E aí, o capacete, o cinturão, a couraça, o escudo, o calçado, a espada. Nós temos que estar preparados para a batalha desse mundo, onde nós partimos de Cristo, caminhamos com Cristo e chegamos em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ok, pessoal? Esse é mais ou menos o resumo, tá bom? Da nossa caminhada. Na próxima semana, eu vou dar uma pequena introdução sobre a carta de São Paulo aos Colossenses, para depois, na outra fase da nossa formação, trabalharmos juntos
a carta de São Paulo aos Colossenses. Combinado? Então, vou fazer a ligação da carta aos Efésios com a carta aos Colossenses no próximo encontro. E depois, lá na frente, trabalhar a carta de São Paulo aos Colossenses.